biblioteca é arte? É uma biblioteca que ela pulsa. Deixa que eu te conto. Bibliotecas culturais. Olá, eu sou a Adília Araújo. E eu sou a Lúcia Fidalgo. Estamos no ar com o segundo episódio do Deixa que eu te conto, Bibliotecas Culturais. E contamos com o apoio da Secretaria de Cultura e Economia Criativa do Rio de Janeiro, através do edital Cultura Presente nas Redes 2. Nosso convidado de hoje é bibliotecário da Biblioteca Municipal Governador Leonel Brizola, do município de Duque de Caxias, na cidade do Rio de Janeiro. E eu pergunto para ele: moço, quem é você no universo das bibliotecas culturais? Olá, meninas, olá todo mundo que está nos ouvindo. Antes de mais nada, queria dizer que é uma honra estar participando. E essa pergunta ela é muito ampla. Quem sou eu no universo das bibliotecas culturais, né? Eu diria que eu sou um grande movimentador, porque eu estou sempre em movimento. Eu estou sempre buscando novas parcerias, novas oportunidades. Eu tô do lado do usuário, quando eu frequento outras bibliotecas. Eu tô do lado dos profissionais, quando eu estou gerenciando uma biblioteca. Enfim, eu diria que eu sou esse grande movimento. Eu estou lá, eu estou cá. E é isso, assim. Eu acho que eu tô participando de um grande movimento. E eu sou um grande mediador entre o público e a instituição na qual eu trabalho. Então, Keyson, é uma alegria estar aqui com você, né? Principalmente porque você está numa biblioteca que eu praticamente vi ser construída, né? Eu acho assim que eu tenho uma grande relação com Caxias, apesar de não morar, né? Para quem não sabe, Duque de Caxias faz parte da Baixada também, né? E é uma cidade onde tinha, e eu não sei se tem, e você vai contar isso pra gente, um grande programa de leitura, um trabalho voltado para a formação dos leitores. Quando eu digo que eu tenho uma relação de amor com a cidade, é porque durante muitos anos eu ia e vinha, indo para Caxias, fazer um trabalho de leitura com um projeto que foi sucesso nessa cidade, chamado Leia Brasil. Esse projeto era um projeto que, com seus caminhões que percorriam a cidade, levava o livro, a leitura, a formação do leitor para dentro das escolas e para todas as pessoas que ali estavam, porque não estava só dentro da escola, estava na praça, estava nas bibliotecas. E nessa época essa biblioteca ainda não existia como ela existe hoje, num prédio bonito, de destaque. E eu queria que você falasse um pouco sobre isso. Ainda sobrevive essa chama da leitura nessa cidade, que eu posso dizer Caxias, cidade leitora? Como é que é isso na biblioteca onde você atua? Então, Lúcia, uma boa pergunta, porque eu, quando era criança, eu fui estudante da Secretaria de Educação, que a gente chama de rede, né, da educação, e eu fui aluno de um colégio público, né, em Duque de Caxias, e eu me lembro do caminhão, várias vezes indo nas bibliotecas. Hoje, eu não sei dizer como anda o andamento desse caminhão, mas eu sei que a Secretaria de Educação ainda faz um trabalho muito legal em relação à leitura em Duque de Caxias. Eles ainda possuem uma sala de leitura na sede da Secretaria de Educação e eles ainda possuem vários projetos voltados para a leitura, né? Como você falou, a biblioteca que eu trabalho, ela é recente, né? Ela ainda não existia nessa época. Na verdade, ela foi inaugurada em 2004, né? E aí eu vou contar rapidinho a história dela. Ela é realmente um prédio muito bonito. Ela foi projetada pelo Oscar Niemeyer. E ela é um prédio em estilo contemporâneo, né? Bem naquela assinatura que o Oscar Niemeyer tem. E ela faz junção com o Teatro Raul Cortez, que fica em frente a ela. Também uma assinatura do Oscar Niemeyer. E juntos, os três fazem parte do Complexo Cultural Oscar Niemeyer, né? Juntos com a Praça do Pacificador. Então a biblioteca que eu trabalho, ela fica no centro de Duque de Caxias, bem no coração da cidade. Com relação à atuação que ela faz com a leitura, nós temos uma parceria também com a Secretaria de Educação. Eu sou da Secretaria de Cultura, né? A biblioteca atualmente ela é atrelada à Secretaria de Cultura
Então, toda a parte que a Secretaria de Educação faz, a gente só participa como apoiador. Atualmente nós não temos um trabalho integrador entre as duas secretarias. Mas o que eu posso dizer é que eles ainda fazem um trabalho muito legal. Eu posso citar aqui, por exemplo, a Penélope, não sei se você chegou a conhecer ela. Penélope, que é lá da Secretaria de Educação, e durante muitos anos ela participou na parte de leitura da Secretaria de Educação. Inclusive, eu durante um período, eu fiz parte do programa, né, de leitura, que é o PLLB, né, que é o Plano de Livro, Literaturas e Bibliotecas de Duque de Caxias. A gente elaborou esse projeto, né, juntos. Eu era da Secretaria de Cultura, junto com a Secretaria de Educação. Então, assim, nós estamos sempre, como eu falei lá no começo, a gente está sempre em movimento. Eu acho que é uma grande parceria que ainda pode dar muitos frutos. Eu ainda estou caminhando para fazer isso acontecer. Mas esse caminhão foi muito bem sucedido na época. E eu me lembro muito bem quando eu era criança que eu via esse caminhão lá na escola que eu estudava. Então, a Secretaria de Educação é uma grande parceira nossa nesse sentido. E a biblioteca que eu trabalho, ela foi inaugurada em 2004, mais precisamente em setembro de 2004, 21 de setembro de 2004, dia de Cosme e Damião. Então, é isso, assim, a gente está sempre buscando essa parceria. E trouxe, em vez de doces, né? Trouxe leitura, que também alimenta Exatamente. a alma, né? Que também transforma os corações amargos em corações doces, como das crianças. Acho que a Adília quer falar. Que é isso, a gente sabe que a biblioteca pública, né, ela cumpre um papel social muito importante, né, porque eu digo que a biblioteca pública é a biblioteca que pode ser inserida, a biblioteca escolar, a biblioteca comunitária, a biblioteca universitária, é onde as coisas acontecem, onde todo mundo se encontra, e você usou justamente a palavra perfeita, movimento, né, é uma biblioteca que ela pulsa, ela recebe pessoas de universidades, alunos da escola pública, alunos de escolas particulares que não têm biblioteca. E eu queria que você falasse justamente dessas questões sociais, né, que incluem a biblioteca pública e principalmente as questões políticas, né, porque a gente sabe que, por ser um órgão público, a gente não pode descartar, né, não pode fazer de conta que ela não está atrelada ao poder público de alguma forma, né? Depende muito de quem entra, depende de quem sai, tem todo esse arcabouço aí por trás da biblioteca pública. Você sabe, menina, que enquanto você foi falando, assim, minha mente foi assim viajando em várias coisas, e eu acho que para responder nessa pergunta, eu me coloco na graduação ainda. Né, eu não contei muito sobre a minha trajetória no início, mas eu sou bibliotecário formado pela UFRJ, e durante toda a minha graduação como bibliotecário, eu sempre me interessei pelo lado social da biblioteca. Que me perdoe os meus amigos tecnicistas, nada contra, mas eu sempre me interessei muito mais pelo lado social da biblioteca. Então, durante toda a minha trajetória, a Lúcia sabe, eu participei de tudo, eu fui conselheiro, eu integrei o centro acadêmico, eu fui representante de turma, eu fui representante discente, eu fui de tudo. Onde podia estar, eu estava. E eu sempre estive muito nesse movimento de mudança, né, de defender uma biblioteca cada vez mais social e cada vez mais política. E eu percebo que na nossa formação como bibliotecários, a gente não percebe o quanto a biblioteca pública ela está diretamente relacionada a isso que você falou, que é o poder público. As bibliotecas públicas, elas quase sempre elas estão vinculadas a um órgão. Então é preciso que a gente entenda e que a gente pense política para poder pensar em biblioteca pública. Então durante toda a minha trajetória eu sempre me engajei nessas causas. E quando eu chego na Biblioteca Leonel, eu entro como estagiário em 2018, me torno coordenador em 2021. Então, eu já tinha uma certa experiência nessa área, por conta da minha formação, né? E quando eu chego lá, eu já chego muito ambientado, porque é preciso você se ambientar no que é a biblioteca pública nesse sentido. E sobre a função que ela desempenha, eu gostaria de fazer uma breve provocação, porque eu acho que antes da gente se perguntar qual é a função de uma biblioteca pública, eu acho que a gente primeiro precisa se perguntar qual foi a função de uma biblioteca pública no passado. Porque eu acho que o que a biblioteca pública é hoje, ela é muito consequência do que ela foi no passado. E voltando um pouquinho no tempo, o que a gente percebe é que a biblioteca pública ela sempre foi um espaço restrito
né, de conhecimento restrito a uma classe hegemônica que estava no poder. Tem a grande biblioteca dos reis, né, ou seja, a monarquia durante muitos anos teve o acesso ao conhecimento. Depois de um tempo foi a Igreja Católica, né, com os mosteiros, os monges, copistas, né, beijo Humberto Eco, para quem gosta de O Nome da Rosa, né, fica aí a referência. Então, o que a gente percebe que ao longo da história, as bibliotecas elas sempre foram muito bem selecionadas por um grupo hegemônico que detinha o poder do conhecimento. Então, a gente via uma parcela da população que tinha acesso e uma outra grande parcela que não tinha acesso a essa educação, que eram pessoas analfabetas e que não tinham esse acesso. Então, responder o que a biblioteca pública é hoje, eu acho que é isso, é a gente tentar se afastar desse grupo hegemônico e lutar por uma biblioteca que seja cada vez mais democrática, acessível e menos elitista nesse sentido. Uma biblioteca que seja menos parte desse grande conglomerado de pensadores e mais uma biblioteca do povo. Então, quando eu me coloco nesse movimento, eu me coloco sempre na expectativa de atingir a minha população, a população que a biblioteca pública ela está disposta, né? E eu acho que não é uma tarefa fácil, não é nada fácil, na verdade. Eu mesmo não sei se tenho as respostas para conseguir fazer com que seja uma biblioteca seja tão democrática e tão afastada, porque a gente ainda vê uma grande elitização em cima das bibliotecas públicas como lugares que não são acessíveis. Vira e mexe. Hoje mesmo, por exemplo, foi um usuário lá na biblioteca perguntar se precisava pagar para entrar. Isso acontece muito nas bibliotecas públicas. Precisa pagar para pegar os livros? Precisa pagar para entrar? Ou seja, a gente ainda está enraizado com essa ideia de que a biblioteca pública é algo elitista. Então, eu acho que é isso. A gente precisa sair um pouco dessa zona e entender que a biblioteca ela precisa ser mais do povo. Então, assim, eu vejo muitas bibliotecas nesse movimento, sabe? Keison, quando você falou, né, sobre o usuário de hoje que perguntou se podia entrar, né, na biblioteca, me veio na cabeça, assim... Você acha que o fato, né, você falou da construção do prédio, né, projetado pelo Oscar Niemeyer, essas coisas todas, você acha que a imponência do prédio, né, da edificação do prédio, ela também impõe esse certo receio da pessoa entrar? Eu lembro que quando construíram a Biblioteca Parque, né, aqui no Rio de Janeiro, na Avenida Presidente Vargas, é aquele prédio lindo, né, imponente, e que depois, assim, aos poucos, a gente foi vendo moradores de rua, pessoas se aproximando de outras formas, de outros, mas até chegar lá, causa, assim, aquela impressão de que, aqui, será que eu posso entrar? Aqui, será que eu posso colocar o meu pé, né? Isso, tem muito isso ainda, né? E eu vejo que quanto mais imponente é o prédio, o local, o espaço físico, essa restrição, né, que o próprio leitor coloca em si é uma forma de, como se ele falasse assim, aqui eu não posso entrar pela imponência, né? Claro que na cabeça dele ele vai achar assim, por todo esse estilo só deve ter pessoas muito inteligentes, pessoas cultas, enfim. Eu queria que você falasse um pouco sobre isso, se a imponência do prédio também causa isso, porque eu lembro também que eu fiz um trabalho uma vez na Biblioteca Parque de Niterói. E ela foi a única biblioteca que não foi construída, justamente porque ela é um prédio de arquitetura francesa, aquela coisa toda, então ela é toda imponente. Então, não mexeram em nada. Fizeram, né? Não fizeram nada, não modificaram nada na estrutura dela, na fachada dela. Ela continuou sendo aquele prédio imponente que parecia aqueles castelos, assim, que você entra. E é muito bonito, né? Uma arquitetura neoclássica, aquela coisa toda. Eu queria que você falasse um pouco sobre isso, que além do fato de se sentir inferior em relação à leitura, existe também o fato de se sentir inferior em relação ao local enquanto espaço físico. Eu queria complementar uma coisinha aí, não sei se é possível. Claro, pode falar. Então, só para a gente poder amarrar juntinho aí, acho que o Keison vai concordar também. Eu acho que a gente chama esse espaço hoje de um espaço democrático, que é importante para a humanidade, mas eu me pergunto muitas vezes, será que a humanidade quer esse espaço também? Será que a gente não tem que romper com esses paradigmas tradicionais desse espaço, né? O próprio bibliotecário que está ali não precisa romper com algumas questões
para olhar esse espaço de uma forma muito mais dinâmica, né? Não se prender muito a tradições, mas entender o que o povo quer, né? O povo não quer só comida, ele quer comida, diversão e arte. Biblioteca é arte, né? Então, juntando essa questão que a Adília trouxe, do prédio imponente, que assusta, que ainda deixa a gente em dúvida se aquilo é para mim, será que não é uma remexida que a gente tem que dar, né? Nessa humanidade que deseja ou não, e para romper esses paradigmas, começando por nós também, bibliotecários? Eu concordo com tudo que vocês falaram, eu concordo. Eu acho que é isso, eu acho que a imponência que o prédio tem dá uma afastada também, porque justamente porque a gente tem enraizado essa ideia, eu acho, do erudito como algo inacessível ao povo. Então, eu acho que sim. Se você olhar para fora de muitos prédios, o meu, por exemplo, eu não acho que ele não tenha cara de biblioteca. Se você olhar para pensar, não tem uma cara. Não que biblioteca tenha cara, né? Não é porque assim eu fico pensando, né, esse excesso de burocracia, né, esse zelo enorme pelo acervo, não que a gente não tenha que ter, mas eu acho que esse o excesso de tudo é muito ruim, né? Porque esse é um espaço cultural, esse é um espaço físico, né? Que trabalha de uma forma dinâmica, com livre acesso à leitura e ao conhecimento, né? Voltado para a produção cultural também. A gente tem que romper com algumas barreiras, gente. E essa barreira muitas vezes está em nós profissionais também, né? Volto a dizer, não que eu ache que não tenha que ter regras, nem limites, mas eu acho que a gente precisa mostrar que esse pode ser um espaço de maior diálogo, de maior prazer, né, de maior troca, romper um pouco com essa sisudez, pode ser, do espaço assim. E eu complemento ainda dizendo que eu acho que a biblioteca pública ela é uma das principais responsáveis por essa quebra. Porque é justamente aquilo que a Adília falou. Eu acho que a biblioteca pública ela é um grande coração de mãe, ela abarca tudo. Então, assim, eu acho que ela é um prédio imponente, nem sempre tem cara, aspas, cara de biblioteca. Então, às vezes as pessoas também têm um pouco de receio de entrar, de não sabem muito bem. Eu ouço muitos relatos de pessoas que passam ali pela praça e falam, eu passava por aqui e nem sabia que era uma biblioteca. E eu sempre convido, vem qualquer dia, de 9 às 5, de segunda a sexta, pode vir frequentar e tal. Enfim, mas isso que você falou, Lúcia, do que o povo quer, né? Eu gostaria de responder isso já trazendo para a própria temática do podcast, né? Que é sobre as bibliotecas culturais. E aí a gente precisa entender sobre o que a própria cultura é. Eu utilizo até no meu mestrado, né? Eu faço mestrado em memória social, e aí mais uma vez o social batendo na porta. Eu utilizo no meu mestrado um escritor chamado Adorno, Theodor Adorno. O Adorno, ele é um escritor que é um crítico de cultura, na verdade. Ele vai falar sobre a indústria cultural. E ele vai falar que a cultura é uma indústria. E por ela ser uma indústria, ela é consumível. E ele vai dizer que justamente, e eu concordo plenamente com ele, eu acho que eu responderia essa pergunta dizendo que as pessoas elas precisam enxergar não só a biblioteca, mas a cultura como um bem consumível. Ou seja, a gente tem o direito e o dever de consumir aquela cultura. E não só em termos econômicos, mas consumir com tempo. A gente vive numa sociedade cada vez mais produtiva em que nós não temos tempo. Então nós precisamos ter tempo para o prazer, nós precisamos ter tempo para o lazer e tempo para consumir e poder consumir a cultura como ela se propõe. Então a biblioteca pública, na minha opinião, além de uma biblioteca, ela é um espaço cultural nesse sentido, é um espaço de lazer. Muitas pessoas vão até a biblioteca pública para relaxar, ou para buscar um pouco mais de paz, ou então porque está tendo alguma atividade cultural. Eu posso dizer que naquela biblioteca a gente já teve até desfile de moda naquela biblioteca. A gente já fez de tudo. Hoje mesmo, de manhã, eu estava numa reunião e a gente vai ter em breve, agora no mês de maio, um evento sobre a abolição da escravatura. Então nós vamos receber vários representantes de matriz africana. Então, tipo assim, nós já tivemos uma exposição sobre a Bíblia, nós abarcamos vários povos, né? Então eu acho que é por aí. Eu acho que o povo tem o direito, né? Aquele dá o ópio ao povo, o direito tem o... E a biblioteca, não sei se você lembra, Lúcia, mas a Biblioteca Parque também tinha um pouco disso, quando ela tinha aquele espaço dedicado ao ócio, né? Eu acho que o povo tem o direito ao ócio, ao não fazer nada e ao fazer tudo. E tem o direito de consumir. E eu acho que na nossa cultura a gente não tá
podendo consumir cultura. E eu acho que é muito por esse caminho. Eu entendo muito a cultura como um bem de consumo, e a gente tem o direito. Não só a gente, o povo tem o direito de consumir e de ter tempo para isso, sabe? Keyson, você falou no começo, né, sobre o tempo, né, esse negócio da gente estar sempre trabalhando, correndo atrás, esse capitalismo, essa loucura. Eu me lembrei de um livro do Afonso Cruz, que é um escritor que eu gosto muito e aprendi a gostar mais ainda agora na pós-graduação da UF, que ele tem um livro que é Vamos Comprar um Poeta, né? É um livro distópico que ele fala justamente assim, as pessoas naquela sociedade, elas não têm nome, elas são conhecidas por números, né? E os poetas, os escritores, os artistas, né? Eles são considerados animais de estimação, porque eles são considerados inutilistas, eles não trazem lucro, né? Até que chega um ponto que uma garota da família, né? Porque é um livro infanto-juvenil, ela chega para o pai e fala assim: pai, vamos comprar um poeta? Então eles vão comprar o poeta e eles compram o poeta mais barato financeiramente, no sentido de não ser patrocinado por marca nenhuma, porque tudo naquela sociedade é patrocinado por marcas. Então, quando você falou isso, eu me recordei desse livro. Por quê? Qual é o lugar da literatura enquanto formação da cultura de um povo, não é isso? Tipo assim, o que um poeta, né, que a princípio é inutilista financeiramente, né, como eles colocam, mas que de alguma forma ele consome aquela família consome toda a poesia dele a ponto de se modificar, né, de se modificar como ser humano, de abrir os olhos para coisas que não viam, de conhecer uma realidade diferente daquela, né, que era a sociedade do consumo, que é a sociedade dos preços, do capitalismo. Eu preciso trabalhar, eu preciso consumir. O livro é tão, assim, magnífico que ele conta até quantas gramas de arroz é colocado no prato de cada pessoa. Então, tipo assim, ele leva realmente ao pé da letra a sociedade atual, contemporânea em que vivemos. E quando você falou, me veio muito isso, né? Quando você disse que a cultura, ela é consumível, né? E eu queria que você falasse um pouco sobre isso, né? A literatura como cultura. Gostaria que você falasse sobre os projetos, né? Que você já falou alguns, mas eu queria que você aprofundasse um pouco mais sobre eles. Perfeito. Sobre a literatura, eu gostei muito da história desse livro porque é uma linguagem infantil, mas a gente vê como às vezes a linguagem infantil ela traz tantas verdades, né? Eu acho que a literatura ela é muito reflexo de um tempo. Então eu enxergo muito a literatura, eu sou da área da memória social, então eu enxergo muito a literatura como um grande reflexo de uma sociedade. Ou um reflexo, ou então uma forma de quebrar esse espelho, né? Quebrar de certa forma, assim, metaforicamente falando, romper certos paradigmas, né? Eu lembrei que, como você estava falando também, recentemente eu escrevi um artigo para uma disciplina sobre o Victor Hugo, escritor francês do século XIX. Quando o Victor Hugo escreveu o livro dele Notre Dame de Paris, né, que depois ficou conhecido como Corcunda de Notre Dame, naquele momento que ele escreveu, a Catedral de Notre Dame estava prestes a ser demolida. Porque ela não tinha mais serventia. Já tinha passado a Revolução Francesa, então a Catedral de Notre Dame era um grande depósito de material. E aí Victor Hugo lança Notre Dame de Paris, o Corcunda de Notre Dame, e de repente a Prefeitura de Paris resolve revitalizar a igreja e transformá-la num símbolo e num patrimônio cultural de Paris, né, da França. E a literatura teve um impacto na prática nisso. Então eu acho que é por conta disso. Eu acho que a literatura ela é um reflexo do povo, na minha opinião. Ela é um reflexo de uma sociedade e ela é uma forma da gente descrever momentos e histórias, né? E histórias que eu digo assim, com H maiúsculo, né? Da gente registrar memórias, né? Que existiram. E sobre os projetos que a gente faz, eu acho que a literatura ela está presente praticamente em tudo, né? Antes de eu falar, vou só passar a palavra rapidinho para a Lúcia, que eu tô vendo que ela quer falar um pouquinho. Não, pode falar, que isso, eu me interesso muito por essas atividades que as bibliotecas fazem. Só para lembrar que vocês estão falando da literatura, né? E eu concordo plenamente com tudo isso que vocês estão trazendo.
Você trouxe o Adorno, que eu também gosto muito, né? Porque ele trabalha com essa questão da cultura, né? Mas eu queria lembrar também que isso passa por uma questão. A gente, quando vocês estão contando essas histórias, eu também estou contando, e a gente está fazendo esse diálogo, a gente está construindo essa imagem que a gente está dizendo aqui. Quem está nos escutando está construindo tudo isso, né? Quando você traz a questão por exemplo, da igreja, né? Te traz a questão do Corcunda de Notre Dame, traz a questão de que a igreja seria demolida, a gente vai construindo tudo isso que o outro fala, né? Porque isso passa pelo processo da leitura também. Eu sempre costumo dizer para os meus alunos que estudar não é consumir ideia, não adianta eu ir para lá, dar a minha aula e eles ouvirem o que eu estou falando e só consumir aquilo. Isso não me interessa. Quando eu vou dar a aula, né, quando eu vou trabalhar com a questão da biblioteca, falar sobre tudo isso que a gente está falando aqui, o que me interessa é que eles peguem tudo isso e criem e recriem em cima das ideias que eu trago. E aí, quando eu ouço você falar, que também foi meu aluno, assim como a Adília, eu percebo como é que vocês aproveitam tudo isso, né, nos estudos que vocês continuam fazendo suas pós, fazendo seus mestrados, né, e vocês trazem todo esse conhecimento teórico aí que vocês estão estudando novamente, com outro olhar claro, e botam aí na prática do que vocês vivenciam. A Adília na biblioteca escolar, você na biblioteca pública, e olha como isso é rico, né? E eu tenho certeza que o que você vai descrever agora pra gente em relação às atividades que você desenvolve ali, só foi possível porque você entendeu esse processo de estudo e continua entendendo que estudar não é consumir a ideia, mas é criar e recriar em cima delas. Então, eu só queria ressaltar isso para a gente poder entender que nós não podemos ser meros repetidores, nós precisamos construir isso juntos, tanto na sala de aula quanto na biblioteca também. É só para a gente entender que esse é o processo de leitura, por isso que ler é tão interessante, por isso que a literatura nos traz também isso. O Corcunda de Notre Dame é uma obra literária que provocou na sociedade um movimento de não derrubar um monumento tão importante para o país, tá? Era só isso que eu queria ressaltar. Eu concordo, e as suas aulas eram muito maravilhosas. Eu acho que todo mundo concorda com isso, como era um grande alento, né, no meio daquele grande caos teórico que a gente estava inserido. Você falando, né, eu lembro muito de Paulo Freire, né, quando ele diz que a leitura não é só o escrito, né, a leitura é o mundo, é como a forma como a gente lê o mundo. E eu sou muito freiriano nesse sentido também. E sobre os projetos, né, que a gente desenvolve, o principal deles, que eu diria que foi assim, a nossa grande queridinha do ano passado, né, só contextualizando, né, quando eu entro na biblioteca em 2021, a gente estava num período ali mais ou menos pós, né, que ainda estava a pandemia acontecendo, mas as coisas estavam começando a retomar. Então eu peguei a biblioteca num momento em que ela estava parada com as suas atividades, todas suspensas. Então eu tive que rever o que poderia ser feito de maneira remota, e eu precisava, de certa forma, ver o que poderia ser feito de maneira presencial ao longo de 2021. Então eu diria que a biblioteca, de certa forma, ela foi se transformando àquele contexto. Então eu peguei a biblioteca no momento em que a gente estava atravessando pela pandemia, e a pandemia, ela, de certa forma, foi a grande tela que eu pintei a forma como eu ia gerenciar a biblioteca. Então os projetos que eu desenvolvi foram basicamente todos desenvolvidos de maneira virtual, porque foi no momento em que a gente não tinha atividade presencial. A gente começou a ter atividade presencial na biblioteca do segundo semestre, mais ou menos, para o fim do ano, e agora em 2022. Então, por exemplo, um dos projetos que a gente lançou foi o Eu Li Daqui. Eu Li Daqui, que era uma forma da gente compartilhar leituras, né? Eu fiz essa provocação, né, para os nossos leitores. Eu pedi que eles enviassem para a gente o que eles estavam lendo, do lugar que eles estavam lendo. E é uma atividade que eu me inspirei muito nas aulas que você fez, Lúcia, porque eu lembro que você fez isso numa aula em que a gente tinha que pesquisar. Era mais ou menos assim, que a gente tinha que ver os lugares que as pessoas liam. Tinham pessoas que liam no banheiro, tinha pessoas que liam em cima da árvore, tinha pessoas que liam na praia. Então, assim, a gente tinha que entender a leitura justamente como a ambientação na qual as pessoas estão lendo. E na pandemia, no momento da pandemia, como as pessoas não podiam ir para a biblioteca de forma presencial, eu resolvi lançar esse projeto, né, que é o Eu Li Daqui, onde eu recebia os relatos das pessoas, uma foto de onde elas estavam lendo, de que lugar elas estavam lendo, e pedia que elas dissessem os livros que elas estavam lendo.
E a grande maioria desses livros a gente tinha na biblioteca. E os empréstimos que a gente estava fazendo, eles estavam liberados, mesmo de forma remota. Ou melhor, as pessoas iam no balcão, retiravam e iam embora. Então a gente estava funcionando com os empréstimos. Então todos esses projetos que a gente fez foram atrelados com as próprias atividades e com a própria realidade que a gente estava vivendo. Então o Eu Li Daqui foi um projeto bem legal, porque a gente recebia justamente esses relatos e essas fotos, e era muito legal ver de onde essas pessoas estavam falando, né? De que lugares elas estavam falando, porque como a gente passou por um momento de quarentena, a gente não podia se ver pessoalmente. Então a gente queria saber e fazer essas trocas, tentando entender de que lugares elas estavam falando. Outro projeto que a gente fez também, né, pegando esse mesmo gancho, foi o Já Leu para o Seu Aluno Hoje. Né? É uma pergunta, né? Já leu para o seu aluno hoje, né? Que é uma campanha que a gente fez. O Já Leu para esse Seu Aluno Hoje eu fiz em parceria com a Cláudia, que é uma colaboradora nossa, né, uma auxiliar lá da biblioteca, e ela é professora, foi professora da rede também, na rede de leitura, junto com o pessoal da Secretaria de Educação, e ela veio com essa ideia e eu ajudei a pincelar isso. Uma das características que a gente percebeu em Caxias foi justamente essa observação que você fez no começo, Lúcia, que a Caxias é uma cidade de professores, de educação, de leitura, sempre foi muito famosa por isso. E nós percebíamos um público que frequentava a biblioteca em busca de livros infantis, muitos livros infantis, e a grande maioria eram professoras da própria rede, né, de professores de Duque de Caxias, e eles iam atrás de livros para poder, mesmo que de maneira remota, trabalhar eles com seus alunos. Então o Já Leu para o Seu Aluno, ele nasce primeiro observando esse público que frequentava a biblioteca, que eram os professores, e a gente toda semana selecionava um livro infantil da mais diferente temática para poder apresentar para esse professor. Então a Cláudia selecionava o livro, ela falava assim, olha, esse livro fala sobre tal assunto e você pode trabalhar com ele de tal forma com o seu aluno. Então eu fazia arte, tirava foto, ela escrevia um textinho e a gente publicava. E a gente percebeu um aumento muito grande dos empréstimos dos livros infantis em cima disso. Vale ressaltar que nesse período, né, como a gente estava em período de pandemia, nós estávamos passando pelo processamento técnico dos livros infantis, que antes da pandemia não estavam catalogados no nosso sistema. Então, eu tive que desenvolver uma forma de catalogá-los de maneira que se adequasse àquela realidade, né? Catalogar os livros infantis naquela realidade daquela biblioteca. Então, junto com a gente fazendo a catalogação, a gente ao mesmo tempo estava fazendo a divulgação, né? Cumprindo aquele famoso ciclo da informação, né? Que é o catalogar, indexar, divulgar, disseminar, enfim. Então, esses verbos, né, no imperativo. Então, ao mesmo tempo que a gente catalogava, a gente disseminava. Então, o Já Leu para o Seu Aluno, ele nasceu nesse movimento, né, da gente entender que os professores estavam precisando de livros para trabalhar com seus alunos, e principalmente durante a pandemia. Porque muitos professores também utilizavam a literatura das escolas que eles estavam trabalhando, e muitos não conseguiam ir até as escolas porque elas estavam fechadas. Então, mais uma vez, a biblioteca serviu como um palco para isso, né? Como um auxiliar para isso. Então você percebe como a biblioteca tem esse poder, principalmente a biblioteca pública. Ela é tanto para o público quanto para o professor, né? Servindo como uma biblioteca escolar. Ela também serve muito como biblioteca universitária. Enfim, a gente vai trabalhando os nossos projetos muito baseado nessa realidade, nesse olhar que eu tenho sobre a própria comunidade, sobre o meu entorno. E o Duque de Caxias tem muito essa característica. Então esses dois projetos que eu citei foram muito legais de terem trabalhado, e a gente escolheu frutos muito bons deles. Então, assim, foi muito legal ter feito tudo isso, né? E nós tivemos outros, e aí se for deixar, eu vou falando, porque eu já fiz tanta coisa, gente, porque eu sou muito disso, eu sou muito movimentador, eu tô sempre fazendo, tô sempre agindo. Então, é isso, assim. Vocês querem falar alguma coisa? Tô apaixonada, Keison, assim, pelas suas ideias. Adorei essa coisa da leitura voltada na sala de aula também, contextualizando com a biblioteca. É tão importante isso, né? Eu acho que se a gente também tiver a força das bibliotecas dentro da escola, né? Se as bibliotecas escolares tivessem essa força que elas merecem dentro das escolas, seria tão mais fácil para esse leitor buscar a biblioteca pública, né? Como uma continuidade do processo, né? Eu tenho na escola, mas tenho também para mim no sábado, no domingo, na hora que eu desejar, né? Essa possibilidade, ela se amplia quando a gente, desde pequeno, a criança passa por esse processo dentro da escola.
Só que essa não é uma verdade na nossa sociedade, a gente sabe, né? E aí as bibliotecas públicas também acabam enfrentando esses desafios. E muitas vezes a gente sabe também que a biblioteca pública exerce o papel da biblioteca escolar que não se tem, né? Por isso elas estão cheias de alunos que vão buscar apoio para as suas pesquisas, porque como não tem na escola, busca a biblioteca pública. Keyson, fiquei bastante interessada quando você falou dos projetos atuais, né? Que você falou da moda, você falou do mês de maio, né? Que nós temos a abolição da escravatura, né? Assim, o meu riso é até porque é um riso um pouco sarcástico mesmo, né? Entre aspas, a abolição da escravatura, mas que você falou desses dois projetos, né? Que aconteceu da moda e o que irá acontecer em maio. Eu gostaria que você falasse um pouco mais sobre esses projetos. A abolição, realmente, a gente ainda está passando por ela, não aconteceu mesmo. Mas assim, é só numa abolição no sentido que assim, o mês de maio é marcado por isso, o mês de maio e o mês de novembro, né? O que acontece? Assim, contextualizando, né? A biblioteca pública, né, ao meu ver, ela tem essa ligação com a instituição, com a política, né, com a parte política da sociedade, né, com a prefeitura, com as secretarias, enfim. E por conta disso, a gente está refém disso, não refém no sentido negativo, mas a gente está atrelado a isso, mas a gente também tem outros parceiros com relação a isso. Eu participei no ano passado de uma oficina junto com o Gabe, né, que já participou aqui do podcast em outra ocasião. A gente deu uma oficina sobre aquisição de acervos. Costumo chamar o Anarte de luz. Ele brilha. Sempre que eu encontro com ele, sempre que eu falo no WhatsApp, eu falo, Luz, cadê você? Nós participamos juntos e lá naquela ocasião, eu disse para o público, né, as formas de aquisição de livros para a biblioteca. Por que eu fiz essa volta? Para poder dizer que não existe uma biblioteca pública sem os seus parceiros. A gente sabe que o orçamento é muito apertado, né, em várias instâncias e cada vez mais. Então a gente necessita de muitos parceiros. Por exemplo, nesse evento de moda, o nosso parceiro naquela época foi o Senac, porque o Senac ele tem um curso de moda, né, na instituição dele, e nós temos uma grande parceria com o Senac. Recentemente, no Dia da Mulher, nós fizemos uma oficina de modelagem com eles estão sempre com a gente. Então, nessa ocasião desse desfile de moda, foi uma parceria que nós fizemos. É uma via de mão dupla, né? Ao mesmo tempo que a gente vê a biblioteca como algo plural e de muitas possibilidades, para eles também é muito bom, porque eles utilizam esse espaço para poder divulgar, né, os seus alunos, para poder fazer com que os seus alunos, na prática, aprendam a modelar, aprendam a desfilar, enfim. Então, nessa ocasião, foi uma parceria que a gente fez com o Senac. E eu fiz essa volta, né, para poder explicar isso, né, que justamente a gente é atrelado, né, a um órgão público, mas a gente não pode deixar de lado que os outros parceiros, né, esse evento, né, da abolição da escravatura, que eu tive hoje, uma reunião com eles, na verdade, é um coletivo de pais de santo aqui da Baixada Fluminense. Nessa ocasião eu conversei com um de Duque de Caxias e com um de Mesquita, e eles estão se reunindo para fazer uma grande celebração ao culto, né, deles. Então, assim, vai ter o encontro de ogãs, né, que são aquelas figuras no candomblé que tocam os atabaques. Então vai ter um samba de roda, vai ter maracatu, vai ter acarajé, vai ter uma feira de artesanato, tudo na nossa praça. E a nossa praça, ela tem um peso muito simbólico nesse sentido. Eu costumo sempre utilizar aquela famosa frase do Castro Alves, né? Dizendo que o Castro Alves, o poeta, dizia que a praça é do povo como o céu é do condor. Então, a biblioteca, ela está dentro de uma praça, e essa praça, ela é um grande quintal da biblioteca, e a gente utiliza ele para muitas coisas. Esse evento, por exemplo, vai ser feito na praça, né, no meio do povo. Então vai ter roda de capoeira, vai ter várias manifestações da cultura afro-brasileira. Então a minha reunião hoje foi essa. Então eles foram parceiros. Já tinham acontecido outras atividades junto com eles. Eu citei aqui brevemente também, né, para você ver como até nessa questão religiosa a biblioteca pública ela abrange todos os públicos. Em janeiro nós tivemos uma exposição muito legal, né, que a gente fez em parceria com a Associação Batista de Duque de Caxias, né, que foi uma exposição sobre a história da Bíblia. Nós trouxemos uma grande quantidade de Bíblias, né? Eles trouxeram, na verdade, a gente só serviu como palco, né? E a gente organizou ali, né, o gerenciamento disso. E a gente fez uma exposição sobre a Bíblia. Tivemos mais de 500 pessoas que passaram pela essa exposição.
tivemos uma Bíblia em alemão de 500 anos que foi exposta ali nessa exposição. Então a gente está tanto para o povo, né, cristão quanto para o povo de África. Então é isso, eu acho que a biblioteca é esse grande encontro de religiões, de povos, de culturas. E o que estiver ao meu alcance, eu tô aí para poder fechar parceria, para poder ajudar, porque eu acho que é isso, eu acho que a biblioteca pública, ela é esse grande encontro, ela é esse grande movimento, é esse grande espaço. É esse sentido que eu busco seguir quando eu quero uma biblioteca cada vez mais acessível para a população e que elas se identifiquem não só pela literatura, mas elas vejam a biblioteca como uma grande potência, porque a partir desses eventos que acontecem na biblioteca, eles podem enxergar, putz, aqui é um espaço de leitura também. Eu posso, através de um livro infantil que eu publiquei na rede social, eu posso me interessar por um livro adulto, eu posso vir num outro evento, então eu posso entender que eu posso consumir o que essa biblioteca produz. Então eu acho que é muito esse movimento, sabe? Keyson, gostaria que você falasse um pouco sobre as dificuldades, né, e os desafios de gerir uma biblioteca desse porte, com tantos projetos culturais. Que você falasse um pouco sobre isso, né, porque a gente escutou isso na UFRJ durante o nosso curso sempre, né? Bíblio é amor e luta, né? A gente tá mais do que careca de saber disso e na prática a gente sabe mais ainda, né? Eu queria que você falasse sobre isso também. Total. Bíblio na luta. Inclusive foi um coletivo que eu fundei junto com alguns amigos durante minha graduação. Acho que Bíblio é luta, Bíblio é combate, Bíblio é isso. Dificuldades. Eu sempre gosto de retomar dizendo que a biblioteca ela não está sozinha no universo, né? A gente precisa de parceiros, a gente precisa de outras instâncias para fazer com que ela aconteça. Das dificuldades que a gente tem, essa é uma delas, é de buscar adesão e de entender que a gente precisa de vários braços para fazer que as coisas aconteçam. Lá na biblioteca, por exemplo, nós somos poucos, assim, nós somos ao todo, se a gente for parar para pensar, eu organizo ali 14 funcionários, nós somos 14 no total. Só que nem todos estão de frente com os projetos. Tem gente que trabalha, por exemplo, na segurança da biblioteca. Então, assim, ter parceiros em outras secretarias ou então em outros órgãos é uma dificuldade, né? Uma fragilidade que a gente tem, né? De sempre conseguir ter adesão. E a gente precisa retomar que esse território que a gente está, que é de Duque de Caxias, né? Duque de Caxias ele faz parte da Baixada Fluminense, no Rio de Janeiro. E a gente percebe que os olhares não estão tão voltados para Duque de Caxias, né? A gente tem muita dificuldade. Quando a gente olha para o Rio de Janeiro, por exemplo, que tem muito mais visibilidade nos projetos que eles fazem, Duque de Caxias, Nova Iguaçu, Mesquita, são localidades que têm muita dificuldade também de fazer com que seus eventos vão para frente. Então, não que seja ruim, eu acho que a gente precisa enxergar esse território como uma potência, mas isso também é uma fragilidade, porque a gente entende que, putz, a gente precisa trabalhar dobrado para conseguir ser visualizado, sabe? Por estar nesse lugar. A gente precisa, então, cada vez mais de coletividade, precisa cada vez mais de adesão, de mais mãos e braços para fazer as coisas acontecerem. Tem também a questão de verba, é claro, porque, assim, nem sempre a gente consegue fazer o que a gente quer, então a gente precisa dançar, né, conforme a dança. O nosso orçamento nem sempre é tão alto, então a gente precisa ser criativo, inventar coisas, inventar formas de reutilizar material para conseguir fazer as coisas. E eu acho que é isso, eu acho que essa é uma fragilidade, eu acho que tem uma questão estrutural também, não só na minha biblioteca, mas eu vejo em bibliotecas públicas, nem todas têm uma estrutura para poder receber, por exemplo. Eu lembro que na semana passada vocês conversaram com a Isadora e ela disse que na biblioteca que ela trabalhava só tinha um computador. Na minha biblioteca nós temos um pouco mais de computadores, mas assim, nem todos são perfeitos, a gente poderia ter muito mais computadores, uma rede muito mais rápida, por exemplo. Então infraestrutura também é uma fragilidade, coisas que podem sempre melhorar. Então assim, embora possa parecer que eu esteja criticando, eu acho que são observações para a gente buscar sempre melhoria, sabe? Então eu acho que essas são dificuldades, essas são fragilidades na questão de unir forças da parte estrutural também. Então, eu diria que essas são as minhas fragilidades. E outra questão que eu gostaria só de ressaltar, só para fechar, que na verdade eu diria que é um desafio, mais um desafio do que uma dificuldade,
que é o de entender que a biblioteca pública ela precisa ser acessível não só no sentido de falar todas as línguas, mas precisamente de falar de uma linguagem clara com as pessoas, sabe? De entender o que o povo quer, ou então, assim, tentar pelo menos falar de maneira que as pessoas entendam e compreendam. Se eu fizer, por exemplo, uma postagem na página com muita firula, com coisas muito teóricas, muito cheio de coisas, talvez as pessoas não se interessem, não entendam, não estejam dispostas a comprar nossas ideias. Então, entender a linguagem das pessoas, a linguagem do povo, também é um grande desafio para a gente conseguir seguir adiante. Você falou nisso agora, eu me lembrei numa das aulas do Antônio José, né? Abre parênteses, foi meu orientador. Maravilhoso. Maravilhoso. E ele falava justamente isso, né? Quando se tocava no ponto da intelectualidade, da inteligência. E eu lembro disso claramente quando ele disse numa aula assim: você não pode falar numa mesa de bar como você fala na academia. A grande inteligência é justamente você usar as palavras certas, na hora certa, com o público certo. Então, assim, você ser bibliotecário, trabalhar com cultura, trabalhar com leitura, com formação de leitor, é você saber isso, né? Então, eu lembro muito quando ele falava isso pra gente. Não adianta você chegar e falar para uma criança palavras difíceis, dificílimas, né? Que você aprende na academia, no nosso meio acadêmico, que para ela não quer dizer nada. E isso que você falou me remeteu muito a isso, né? Não adianta você escrever uma coisa tão erudita e que no final uma pessoa vai ler e vai falar, não entendi nada, ele quis dizer o que com isso, né? É você ter justamente essa sutileza, né? De você perceber qual o público, qual o seu leitor, qual é a pessoa que vai lá, né? Buscar conhecer, se reconhecer também, né? Porque a cultura também é isso, é você se reconhecer dentro disso. Então, assim, eu achei super maravilhoso quando você falou desse movimento dos pais de santo, porque é uma coisa que a religião, assim como a biblioteca, que é uma instituição também, e as igrejas, enfim, tudo, tem um poder muito grande, né? A religião, ela tem um poder muito grande. Então, você vê o quanto de preconceito existe sobre a religião do outro, né? Sobre aquilo que o outro cultua, o que é da cultura, né, dele, essa falta de compreensão, essa falta de respeito, aquele pensamento eurocêntrico, né, de que a igreja católica, apostólica, romana, evangélica, tal, é a cristã, é a que faz tudo pensando em Deus, e que as religiões de matrizes africanas são aquelas utilizadas para o mal, e a gente tem sempre esse maniqueísmo aí do bem e do mal, como se nós pudéssemos julgar alguma coisa nesse sentido. Então eu achei assim maravilhoso quando você falou disso, né, desse coletivo sobre os pais de santo. Amei, porque eu acho que a gente precisa, sim, trazer isso à tona, né, porque é um assunto que afeta, provoca e precisa ser falado. É a cultura, entendeu? A religião também, ela se insere no termo de cultura, e que a gente sabe, né, quantos e quantos terreiros a gente viu sendo depredados, sendo quebrados, sendo queimados, a troco de quê? A grande pergunta é essa, a troco de quê? Por quê? Pra quê? Pra quem? Eu acho que você tocou num ponto assim perfeito, e eu me lembrei muito dessa fala do Antônio José, maravilhoso, assim. Então, gente, estou ouvindo aí vocês falando, né? Eu fico me perguntando também por que ainda esse espaço biblioteca, né? Ele ainda é um espaço de tantas limitações. Para algumas pessoas, né? A imagem que elas têm, que elas guardam, é de um espaço sem diálogo, um espaço silencioso, com falta de afetividade, e muitas vezes um lugar ultrapassado, né, para a modernidade de hoje, né?
Como é que a gente faz cair isso por terra, né? Eu acho que é trazendo tudo isso aí que vocês estão falando, essa diversidade da cultura, né? E eu também sempre me pergunto, será que a gente precisa de um espaço só bonito, com acervo de qualidade? Isso nos basta, né? Prédios bonitos, elegantes, com acervo de qualidade? Ou será que a gente precisa também de pessoas proativas, interessantes, amantes do livro e da leitura como um todo? Pessoas que entendam a leitura não como decifrar signos, né? Mas essa leitura que o Paulo Freire traz, que é a leitura do mundo, né? A leitura do outro, né? Que eu leio no outro, eu também leio em mim, né? E aí um dia eu usei fazer uma pergunta, né? Mas eu fiz para crianças, porque eu gosto delas, vocês sabem disso. Eu nunca neguei que elas são as minhas preferidas e serão sempre, né? Essa criança que mora em mim tem muita voz dentro de mim, né? Mas também ela também fala para fora. E eu ousei perguntar o que elas fariam se permitissem a elas dentro de uma biblioteca. E vocês nem imaginam o que elas responderam. Um dia eu conto, não nesse episódio. Mas vocês, o que vocês fariam dentro de uma biblioteca se permitissem? Eu daria uma grande festa, porque eu sou muito festivo, eu gosto de uma bagunça, de uma festividade. Então eu acho que eu faria uma grande festa, se pudesse. E você? Você, Adília, faria o quê? Eu sou da mesma onda do Keyson, né? Eu daria uma grande festa. Agora eu tô imaginando a biblioteca que eu trabalho, com aqueles puffs maravilhosos, que eu adoro, que eu deito com as crianças e a gente conta histórias e fala e lê e brinca e faz ciranda. E é isso, é vida, né? É vida. Para mim, a biblioteca é vida. Eu faria um acampamento literário, dormir na biblioteca. Isso sempre foi um desejo meu. Dormir e acordar ali, para ver o que mora ali durante a noite, durante os meus sonhos e os sonhos dos outros. Ser abduzida por um livro, voltar como personagem. Eu gostaria muito de fazer um acampamento literário dentro da biblioteca. Isso é uma ideia para o Case, para a Adília, hein? Eu gostei. Fazer uma noite no museu, só que uma noite na biblioteca. Sim, seria massa, olha né? Que delícia. Eu ia amar também fazer. Eu gosto bom. Dessas coisas, eu ia amar fazer também. Mas assim, só voltando num ponto, né, só pra fechar isso, né, sobre o ser acessível, né, ter uma linguagem acessível, eu super concordo com isso, super concordo também com o Antônio. E essa é pra mim a maior dificuldade, né, o maior desafio que a gente tem é de tentar entender qual é esse público e tentar falar uma linguagem que seja acessível. Mas não só isso, eu tenho várias preocupações também quando eu vou me comunicar com o público. Por exemplo, nas artes, eu procuro sempre ter uma cor contrastante, porque eu sei que tem pessoas que têm dificuldade de leitura com cores muito berrantes, então eu tento sempre usar cores mais neutras, o escuro no fundo, o claro na frente. Eu procuro sempre usar todas as placas que eu faço, os banners, as artes, sempre botar letras grandes, não botar letras muito pequenas, porque tem pessoas que têm dificuldade, baixa visão. Então, são pequenos gestos que eu vou fazendo para justamente poder tentar entender esse público e tentar me comunicar com eles de maneira mais clara possível, sabe? Então é isso, só para fechar mesmo esse ponto, e tô aqui já anotando, porque eu vou fazer esse acampamento, vai acontecer. Muita conversa, muito diálogo, muita coisa boa que foi contada, que foi compartilhada, né? Que eu acho que o importante é isso, é o compartilhamento. E eu preciso, necessito que você faça suas considerações finais, divulgue as redes, suas considerações finais, mais clara possível, sabe? Divulgue as redes. Então é isso, só para fechar mesmo esse ponto, e tô aqui já anotando, divulgue as redes, porque eu vou fazer esse acampamento, vai acontecer. Muita conversa, muito diálogo, muita coisa boa que foi contada, que foi compartilhada, né? Que eu acho que o importante é isso, é o compartilhamento. E eu necessito que você faça suas considerações finais, divulgue as redes, suas considerações finais, mais clara possível, sabe?
divulgue as redes. Então é isso, só para fechar mesmo esse ponto, e tô aqui já anotando, Divulgue as redes. porque eu vou fazer esse acampamento, vai acontecer. Muita conversa, muito diálogo, muita coisa. E eu queria, eu quero, preciso, necessito que você faça suas considerações finais, divulgue as redes, suas considerações finais, Claro possível, sabe? divulgue as redes. Então é isso, só para fechar mesmo esse ponto, e tô aqui já anotando, Divulgue as redes. porque eu vou fazer esse acampamento, vai acontecer. Muita conversa, muito diálogo, muita coisa. E eu queria, eu quero, preciso, necessito que você faça suas considerações finais, divulgue as redes, suas considerações finais, Claro possível, sabe? divulgue as redes. Então é isso, só para fechar mesmo esse ponto, e tô aqui já anotando, Divulgue as redes. porque eu vou fazer esse acampamento, vai acontecer. Muita conversa, muito diálogo, muita coisa. E eu queria, eu quero, preciso, necessito que você faça suas considerações finais, divulgue as redes, suas considerações finais, Claro possível, sabe? divulgue as redes. Então é isso, só para fechar mesmo esse ponto, e tô aqui já anotando, Divulgue as redes. porque eu vou fazer esse acampamento, vai acontecer. Muita conversa, muito diálogo, muita coisa. E eu queria, eu quero, preciso, necessito que você faça suas considerações finais, divulgue as redes, suas considerações finais, Claro possível, sabe? divulgue as redes. Então é isso, só para fechar mesmo esse ponto, e tô aqui já anotando, Divulgue as redes. porque eu vou fazer esse acampamento, vai acontecer. Muita conversa, muito diálogo, muita coisa. E eu queria, eu quero, preciso, necessito que você faça suas considerações finais, divulgue as redes, suas considerações finais, Claro possível, sabe? divulgue as redes. Então é isso, só para fechar mesmo esse ponto, e tô aqui já anotando, Divulgue as redes. porque eu vou fazer esse acampamento, vai acontecer. Muita conversa, muito diálogo, muita coisa. E eu queria, eu quero, preciso, necessito que você faça suas considerações finais, divulgue as redes, suas considerações finais, Claro possível, sabe? divulgue as redes. Então é isso, só para fechar mesmo esse ponto, e tô aqui já anotando, Divulgue as redes. porque eu vou fazer esse acampamento, vai acontecer. Muita conversa, muito diálogo, muita coisa. E eu queria, eu quero, preciso, necessito que você faça suas considerações finais, divulgue as redes, suas considerações finais, Claro possível, sabe? divulgue as redes. Então é isso, só para fechar mesmo esse ponto, e tô aqui já anotando, Divulgue as redes. porque eu vou fazer esse acampamento, vai acontecer. Muita conversa, muito diálogo, muita coisa. E eu queria, eu quero, preciso, necessito que você faça suas considerações finais, divulgue as redes.